obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com o povo do Senhor, de já ter gravado no nosso coração a verdade de que o Senhor move montanhas por amor do teu povo. A realidade presente de que o Senhor está no nosso meio e de que o Senhor quer cuidar de nós. Que nessa noite o teu povo seja apacentado pelo Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Meu querido, você pode assentar-se. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa profundamente encher o seu coração da presença dEle, não através das minhas palavras, mas sim das palavras dEle. E eu quero convidá-lo então, para isso, que você abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, e eu farei a leitura dos 6 primeiros versículos, então do versículo 1 até o versículo de número 6. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1 até o versículo de número 6. E diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Até aqui a nossa leitura. Há mais ou menos 2 anos, um amigo me indicou um livro com o seguinte título: A Igreja Irresistível. Esse livro é de um pastor que pastoreia, e líder que pastoreia uma igreja no estado do Avaí, N. Cordeiro. E quando eu vi o título do livro, na minha mente, logo, eu achei que o livro se tratava de características para que uma igreja se tornasse irresistível aos olhos das pessoas que nos cercam. Ou uma igreja ao ponto de atrair as pessoas para dentro. De uma igreja que pudesse agradar as pessoas, ou talvez falar o coração das pessoas dessa geração. Só que quando eu comecei a ler o livro, o autor levantou uma seguinte questão: será que existe uma maneira de uma igreja ser e viver, da qual Deus não pode deixar de abençoá-la? E eu quero trazer essa mesma pergunta para mim e para a sua vida. Será que existe uma maneira de ser ou de viver, da qual Deus não pode deixar de nos abençoar? E essa pergunta, meus queridos, indagou muito o meu coração quando eu comecei a me aprofundar e ler todo o livro. Porque nós não nos damos conta, às vezes, do Deus que nós servimos
e de que esse ser absoluto, ele possui uma natureza. E que Deus nunca vai agir contrário à sua natureza. E na natureza de Deus, Ele é abençoador. Deus naturalmente abençoa o seu povo. E daí então essa pergunta começou a fazer mais sentido. Espera aí. Existe uma maneira natural de se viver, da qual Deus, por conta da sua própria natureza, Ele não pode deixar de abençoar o seu povo. E quando a gente vai para as páginas das Escrituras, quantas e quantas histórias Deus não apresenta a realidade da sua vida para o povo e diz: olha, se vocês observarem os meus caminhos, os meus mandamentos, eu serei com vocês, eu abençoarei vocês, cuidarei de vocês, serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. E aí quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, a gente tem uma carta escrita para um povo que estava começando a flertar com a não continuação da fé cristã evangélica na sua vida, mas voltar para uma religião antiga, para o judaísmo, para os ritos mais conhecidos na história do Antigo Testamento. Talvez por medo, pelas perseguições que sofriam, pela falta de clareza do evangelho que receberam, mas diante de todos os fatos, querendo voltarem para trás. E no capítulo 11, é o capítulo conhecido por todos nós, ou pelo menos para a maioria de nós, que tenta nos dizer o que é fé. O que é fé. Porque para prosseguir e não voltar para trás, o que o autor aos Hebreus está colocando aqui, é que aquele povo precisava de fé. E fé se torna então um elemento central e essencial na vida cristã. E por isso que nessa noite eu gostaria que a gente meditasse sobre a fé que agrada a Deus. E quando a gente fala de fé, a gente precisa lutar contra o senso natural do que é fé, porque fé, meus queridos, não é você olhar para o futuro incerto e, de certa forma, tentar apacentar o seu coração de que as coisas amanhã serão diferentes. Então, fé não é a certeza de um futuro incerto. E fé também não é como a nossa sociedade está cada vez mais cultivando a ideia de uma mentalidade poderosa que pode transformar os nossos pensamentos em realidade. Se você já leu o livro ou ouviu sobre o livro O Segredo, da Rhonda Byrne, um best-seller dos últimos anos, que virou documentário, que virou filme, que virou princípio para uma espiritualidade sem religião, ou você já viu alguém falar que se nós mentalizarmos, acreditarmos, a gente pode tornar o que nós pensamos em realidade? Essa não é a fé bíblica. Essa não é a fé bíblica. Isso talvez seja um escapismo para você acreditar no inacreditável, ou talvez naquilo que não deveria ser seu. Porque a fé bíblica aponta para duas direções ao mesmo tempo. Para o futuro e para o passado. Mas não nas suas incertezas, mas no que a gente de fato deveria esperar do futuro. E no que a gente deveria crer por conta do passado. É por isso que o autor aos Hebreus nos diz que fé é a certeza de coisas que nós esperamos. E a convicção de fatos que a gente nem viu acontecer. Então o autor ele vai lá para o passado e diz assim: olha para a história de Deus e do seu povo. Olha o que aconteceu, os grandes feitos de Deus, ainda que vocês não estivessem presentes, eles são fatos. Eles aconteceram, eles são narrados, olhos viram, houve testemunha, isso foi passado de gerações. Ninguém duvida disso. E são exatamente esses fatos que apontam então para um Deus que pode fazer amanhã, porque Ele já fez no passado. São esses fatos que mostram a natureza de um Deus
infalível, de um Deus que não mente, de um Deus que tem uma reputação tão elevada que ninguém pode entrar em discussão com Ele. Porque o que Ele diz, Ele cumpre. E é exatamente por conta dessa convicção que nos faz olhar para o futuro e pegar as promessas desse Deus e acreditar então que o que Ele disse se tornará realidade amanhã. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé cristã. Fé significa acreditar no próprio Deus. Não é isso que o versículo de número 3 está dizendo? Que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Outra coisa, a fé bíblica é acreditar na existência de Deus. E por isso, viver no mundo de Deus, conduzido pela palavra que procede da boca de Deus. Todos esses homens e também mulheres relatados aqui na famosa galeria da fé, o autor aos Hebreus nos diz que eles obtiveram um bom testemunho na sua geração. E o bom testemunho, o interessante, que em primeira instância não está ligado ao que esses homens fizeram, mas no que esses homens acreditavam. No que esses homens acreditavam. E essa pergunta a gente precisa fazer nessa noite. No que de fato eu acredito? No que está ancorado a minha fé? Sabe, o que me motiva a participar de uma comunidade cristã? Qual é a natureza da minha crença? Se eu tivesse que escrever em palavras, o que eu colocaria no papel acerca da minha fé? E Hebreus 11 nos ensina a natureza da fé. O que realmente é a fé cristã, a fé bíblica. E aí então o autor começa a nos dar alguns paradigmas, alguns modelos, dos quais a gente vai falar de 2 nessa noite. E o primeiro deles é Abel. O versículo de número 4 diz assim, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então, nós temos um exemplo prático do exercício da fé cristã na vida de um homem, e esse homem é um dos primeiros homens da humanidade, chamado Abel. E com ele a gente vê que a fé da qual Deus se agrada não tem muito a ver com a estrutura ou com o que nós fazemos, mas tem a ver com a direção para a qual o nosso coração está apontado. Sempre quando você for fazer alguma coisa na sua vida, pense da seguinte maneira: existe uma estrutura, existe uma direção. Estrutura é tudo que a gente faz. Então eu posso vir aqui tocar e cantar, isso é uma estrutura. Mas eu posso fazer isso não direcionado para Deus. Eu posso fazer isso para mim mesmo. Eu posso fazer isso para agradar as pessoas. Eu posso fazer isso em troca de qualquer outro benefício. Eu posso fazer isso para um ídolo, para um falso Deus, para uma falsa ideia. Mas eu posso fazer isso direcionado para Deus. Porque nós sempre temos uma pergunta ou uma questão para resolver no nosso coração. Por que Deus aceita alguma coisa e não aceita outra? Então a gente está olhando para a estrutura da oferta, porque se os irmãos conhecem a história, Deus se agradou da oferta de Abel, mas do seu irmão, que veio posteriormente tirar a vida de Abel, Deus não se agradou da oferta, que é Caim. E a gente foca na estrutura da oferta, mas a gente esquece de olhar a direção. E quando nós lemos Gênesis, a gente vai perceber que Abel, ele deu a oferta dos seus animais, porque ele trabalhava com animais. Mas ele fez das primícias.
dos primeiros animais. E Caim também deu uma oferta a Deus. E Caim trabalhava no campo, Caim plantava. E do resultado do campo, o texto nos diz que ele deu uma oferta ao Senhor. E aqui está uma grande diferença para nós analisarmos para onde o coração está apontado. Porque quando Abel, ele dá a oferta, e o versículo 3 de Hebreus nos traz clareza sobre isso, ele diz que existe um homem dando uma oferta, que ele acredita em Deus, que Deus criou o mundo, que Deus criou o mundo das coisas que não eram visíveis, e ele acredita que ele vive no mundo desse Deus. E que por conta disso, ele precisa honrar a Deus. Ele precisa ser grato a Deus. Porque Deus não está tanto preocupado com uma questão de estrutura. Deus não está preocupado com a natureza da oferta, com a quantidade da oferta. Deus está preocupado com a ordem. E só quem tem fé, que vive no mundo de Deus, consegue colocar Deus em primeiro lugar. Quando Caim também traz a sua oferta, por uma questão de ordem invertida, Caim talvez acreditasse em Deus, que Deus criou o mundo, mas ele não queria viver no mundo de Deus. Ele queria viver no seu próprio mundo, com as suas próprias leis, com as suas próprias regras. E a oferta que Caim dá não tem a ver com honra e com gratidão. A oferta de Caim tem a ver com medo. Talvez tenha a ver com barganha. Porque eu conheço esse Deus poderoso que criou todas as coisas. E se eu não fizer algo para que eu possa aplacar a ira desse Deus, talvez eu seja penalizado. E quando nós voltamos então a olhar para os dois irmãos, a gente consegue perceber a direção do coração de quem de fato está alegre por estar no mundo de Deus, em entregar a Deus o seu melhor, em reconhecer que todas as coisas pertencem a Deus e por isso gratidão, honra a Ele. E a gente consegue enxergar o coração do homem que tem pavor de Deus, mas não quer viver no mundo de Deus. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que você quer aumentar seu salário? Por que você quer trocar seu carro? Por que você quer ser amado pelos seus filhos? Por que você quer exercer uma liderança? Ou você quer ajudar na sua igreja local? Por que você quer ser reconhecido no seu trabalho? Por quê? De todas essas estruturas que você está fazendo, para onde o seu coração está apontado? E a gente precisa fazer essa pergunta para a gente avaliar a nossa fé, meus queridos. Porque, infelizmente, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus por medo. A gente tem medo de Deus. Sabe, a gente tem medo de Deus não dar o que a gente quer. A gente tem medo de Deus lá na frente puxar o nosso tapete porque a gente foi desobediente. A gente tem medo porque nós sabemos que, ainda que ignorando, que a gente vive no mundo de Deus. Que não existe homem que tem poder de sustentar a criação linda diante dos nossos olhos. Só que a gente se relaciona pelo medo. E isso é o contrário da fé cristã. Isso é o contrário da fé cristã. A gente deveria se relacionar com Deus por conta da gratidão, da honra. Precisa existir prazer em nós por viver no mundo de Deus. Por querer honrar a Deus. Quanto mais ingratidão, insatisfação, incoerência a gente tem na nossa vida, mais eu preciso me fazer a pergunta: o que será que realmente eu creio?
que será realmente eu creio? E não se iluda seu coração, meu querido. Jesus já disse que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Esse processo de se esvaziar de si mesmo, sabe, de dar um passo atrás e de olhar mais para dentro da minha vida com um olhar mais crítico, nos leva a refletir se de fato nós cremos ou não cremos no Deus de Israel revelado na palavra sagrada. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira e realizando todas as estruturas, por mais que elas sejam boas, se o nosso coração está apontado para a direção errada. O mesmo Deus gracioso que abençoa, é o mesmo Deus que pesa a mão sobre as nossas vidas. Porque, como eu disse no começo, Deus, Ele não age contrário à sua natureza. E se a minha vida ela está sendo norteada pelo pecado, pelo egoísmo do meu coração, significa que a direção está errada. E dentro desse contexto, não existe espaço para Deus te abençoar. Deus não abençoa contrário à sua natureza. Se preciso for para que você volte para casa de novo, Deus vai ministrar disciplina na sua vida. Deus vai dar uma maneira de trazer, ou vai criar uma maneira de trazer você de volta para o trilho, para que você volte a obedecê-lo. E viver a vida com o coração direcionado para Ele. Quantos e quantos jovens e adolescentes que passam por alguns picos na vida que, ainda por conta de uma visão curta da realidade, por conta dos poucos anos de vida, eles se voltam para Deus com tanta intensidade. Por exemplo, eu quero passar no vestibular. Aí a gente consegue fazer consagração, a gente faz jejum, a gente ora a Deus, e eu busco, ou eu quero arrumar um namorado, uma namorada, eu busco a Deus, e a gente romantiza, né? Fulano vai namorar com ciclana, e eles oram um tempo junto, sabe? A gente vai criando uma casca, tentando rechear a falsa realidade que o nosso coração cria, do medo que a gente tem, de Deus não garantir a nossa vaga na universidade, de Deus não nos dar o príncipe amado, a princesa amada no futuro. E a gente esquece que fé é acreditar em Deus, nas promessas de Deus. E por isso, então, o texto nos apresenta outro paradigma de uma história muito curta na Escritura Sagrada, que é um homem chamado Enoque. E aí o versículo de número 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, significa passar direto para a vida eterna, não experimentar a morte. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quando a gente vai para a descendência de Adão, a gente encontra lá esse homem chamado Enoque. E as pessoas não percebem mais a sua presença no seu contexto, porque Deus havia o tomado para si. E aí a gente fica com outra pergunta na cabeça: o que esse homem fez ao ponto do próprio Deus trazê-lo direto para a vida eterna sem experimentar a morte? E o texto não nos conta detalhes da vida desse homem, a não ser que a sua geração viu o seu testemunho e percebeu que ele agradava a Deus. Só que antes de olhar para a vida de Enoque, a gente tem que tentar entender o que Deus está fazendo na história. E Deus está mostrando para todos os olhos daquela geração que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. De que Deus, Ele não compactuava com a morte. De que a morte era um intruso na criação de Deus. E por isso Deus está mostrando para todo mundo, através da vida de Enoque, que Ele tem um compromisso
com a vida. E que toda aquela geração e todos que vieram depois dele, inclusive eu e você, podemos hoje, de forma clara, olhar para a vida de Jesus e continuar acreditando que Deus tem um compromisso com a vida. Que a nossa vida não foi criada para experimentar a morte. E ainda que eu e você não consigam enfrentar a morte, o próprio Deus entrou na história e Ele venceu a morte, garantindo a promessa de vida para toda a sua criação. É isso que Deus está fazendo naquele momento da história com Enoque. Por quê? Porque pela fé, Enoque agradava a Deus. Enoque acreditava em Deus, que vivia no mundo de Deus, e por viver no mundo de Deus, ele obedecia às leis de Deus. Quais são as leis que você está obedecendo? Como é que está a tua luta com a santidade, com a moralidade, com a ética? Como é que está a sua generosidade? Como é que está a criação dos seus filhos? Como é que está o relacionamento com o seu cônjuge? Como é que você está servindo o próximo? É isso que Enoque fazia. Ele vivia as leis de Deus, as leis que nos ordena a viver dessa maneira. Quais são os ídolos que você está cultivando no seu coração? Ou qual é a luta que você está travando contra os ídolos que se levanta dia após dia diante da sua frente? A gente abraça esses ídolos, eles roubam a nossa energia, roubam o nosso dinheiro, eles acabam com a nossa vida. Qual é a luta que você está travando com eles? Quando eu começo a olhar que eu estou vivendo no mundo de Deus, eu preciso começar a enxergar as leis de Deus. E como nós somos frágeis no quesito, meus queridos, buscar a Deus com intensidade. Infelizmente, a gente ora muito pouco. Sabe, a gente se santifica muito pouco. A gente busca a Deus muito pouco. A gente demonstra um compromisso muito baixo com Deus, que demonstra um compromisso eterno com as nossas vidas. Se você acredita que você vive no mundo de Deus, se você acredita que Deus existe, meus queridos, se você acredita que isso que seus olhos veem não pertence a nós, mas foi criado por Deus, meu querido, você precisa ter misericórdia da sua vida e você precisa começar a obedecer a Deus. E Deus é um Deus santo que habita no meio de um povo santo. Você precisa começar a buscar a santidade em todas as esferas da sua vida. A gente não pode viver o tempo todo tapando o sol com a peneira, como se Deus não estivesse olhando para a existência do mundo que pertence a Ele. Deus se importa com o que você faz. Deus se importa a maneira como você faz. Deus se importa por que você faz o que faz. Deus se importa quando você veste uma roupa, o porquê que você veste aquela roupa. Você está querendo chamar a atenção de quem? Deus se importa com isso. Deus se importa com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Deus se importa com aquilo que você come. E até se você come demais. Deus se importa como você gasta. Esse é o mundo dele, meus queridos. Você está querendo agradar a quem? A gente precisa agradar a Deus. E a grande diferença é, se eu quero agradar a Deus por honra e gratidão, ou se eu quero agradar a Deus por medo e barganha. A gente precisa agradar a Deus. Não se iluda, não se iluda. O nosso coração precisa urgentemente ser voltado para Deus. A gente está fazendo muita coisa com o propósito errado.
com um propósito errado. O propósito daquela geração, dessa geração e das gerações que ainda hão de vir, continua sendo agradar a Deus. Agradar a Deus. E aí o versículo 6, ele termina com uma palavra de convicção e esperança tão forte, que o seu coração precisava tremer diante disso. Olha o que ele diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas não só creia que Ele existe, e que se torna galardoador, ou se torna aquele que recompensa todos os que o buscam. Você deseja ser abençoado por Deus? Você deseja, de fato, colher as bênçãos de Deus? Você conhece aquele salmo que diz assim: aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. É Deus quem dá as bênçãos. O povo de Deus colhe as bênçãos. E talvez a sua maneira de viver está retendo as bênçãos de Deus na sua vida, porque Deus não pode abençoar quem não acredita nele. Deus não pode abençoar quem não acredita nele. Mas se você crê nesse Deus, que você vive no mundo dele, e por isso vai obedecer às leis dele, tenha a convicção de que você já é e continuará sendo profundamente abençoado por Deus. Nada vai faltar na sua vida, porque pela natureza de Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Numa das nossas últimas reuniões do nosso pequeno grupo, da nossa candeia, inclusive se você não faz parte, você está perdendo. Sua semana está ficando mais michuruca, porque você não tem um lugar onde encontrar também as bênçãos de Deus, como é esses encontros das nossas candeias. Eu usei a seguinte ilustração, conversando lá com os nossos queridos, que talvez você faça isso também. Quando o culto está terminando, o pastor vem aqui dar a bênção, você estende as suas mãos. A gente faz isso, né? Tem muita gente que faz isso, sim ou não? Aí a pergunta é, você está esperando cair a bênção de Deus aqui na sua mão, quando você estende a mão? E você sabe que o fato de estender a mão não vai trazer a bênção de Deus aqui para você e você vai guardar ela. Mas, meu querido, você é criado por Deus, a imagem e semelhança do Criador. E essa carcaça aqui, Ele te deu, essa mente, esse coração. Sabe, quando a gente estende as mãos, eu sei que você sabe que literalmente a bênção não está caindo aqui, mas você está colocando o seu corpo, você está com toda a sua força, acreditando com a sua mente, com o seu coração, de que de fato Deus vai te abençoar. É por isso que você estende a mão. Agora, se você acredita com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com o seu coração, que Deus é abençoador, a pergunta é, por que que durante a sua semana, os seus olhos não olham só para onde deve olhar? As suas mãos não tocam só onde deve tocar? Por que que os seus pés não pisam só onde eles devem pisar? Com todo o teu corpo, com toda a tua intensidade, você precisa voltar a buscar a Deus, para Deus derramar chuvas de bênçãos, sem medida, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa. Mas você precisa tratar com seriedade.
você precisa tratar com seriedade. Você precisa cuidar mais de você, meu querido. Você precisa olhar para a sua vida, você precisa cuidar mais de você. Deus está estendendo a mão para te abençoar e você está correndo fora da benção dele. Você precisa cuidar mais de você. Sabe, esse coração amargurado que você tem, essa insônia que nunca passa, as dores que nenhum médico consegue explicar, essa ingratidão no coração, essa incoerência, sabe, essa amargura que você carrega, e que nem você mesmo sabe explicar de onde que vem. Isso é uma vida que não experimenta as bênçãos de Deus. Porque quando nós experimentamos a bênção de Deus, a geração ao nosso redor vai nos ter como bons testemunhos de quem agradava a Deus. As pessoas vão ver o reflexo da bênção de Deus na sua vida. E que Deus te abençoe nessa gloriosa jornada de buscar as bênçãos de Deus. A gente vai cantar mais uma vez. Eu queria que você cantasse com toda a força, com todo o seu corpo, nessa intenção de se colocar à disposição, não só de estrutura, mas de mente e de coração, que você acredita em Deus, de que você vive no mundo de Deus, e que você vai fazer o que for preciso para obedecer a Deus, com a convicção de que Deus recompensa aqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Se você puder e quiser ficar em pé, cantar, fazer dessa canção a sua oração, eu te desafio nesse momento. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Peça ao renovo de Deus na sua vida. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. O poder do teu amor junto a ti. Teu amor
cantasse com toda a força. Sabe, eu queria que você cantasse acreditando em Deus. Que você vive no mundo de Deus. E por isso a presença dele é real. Ele está no nosso meio. Vamos cantar isso. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Aprendi uma frase, meu amado sogro, pai da minha esposa. Ele costuma sempre dizer assim, que não importa o que a gente ouviu, o que a gente anotou, o que importa mesmo é o que a gente decide e faz. Você decide obedecer a Deus cada vez mais e mais. Vamos orar, meus queridos? Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra. E como é bom ter a sensação de que o Senhor olhar para nós como igreja, como povo do Senhor, é um olhar agradável. Que o Senhor tem prazer de estar no nosso meio. E que o Senhor tem prazer de abençoar a vida do Teu povo. Ah, Deus, que os corações que ouviram a Tua palavra possam dormir essa noite na certeza de que no dia da manhã eles vão colher as bênçãos do Senhor. Que os Teus amados possam viver de convicção em convicção, olhando para frente, acreditando nas promessas do Senhor, por tudo aquilo que eles conhecem e presenciam do que o Senhor faz, ó Deus, na história do Teu povo e na história das nossas próprias vidas. Enche-nos dessa certeza de que a nossa fé é no Senhor, é no Teu poder criador. E que o nosso coração trema diante da Tua presença, para ter a atenção de que a gente está vivendo no Teu mundo, e que a gente precisa observar as Tuas leis. Nos dá um olhar mais atento, um caminho mais reto, uma vida de santidade para a glória do Teu santo e bendito nome. Para que Seu povo, Deus, seja profundamente abençoado pelo Senhor. Porque não tem nada melhor do que receber as bênçãos do trono celestial da graça do Senhor. Oh Deus, cuida do coração do Teu povo. Que o Teu Espírito quebrante para que a bênção seja derramada. Que o Teu povo possa testemunhar com alegria no seu contexto, como bom testemunho de Cristo Jesus. Para que as pessoas percebam que sem fé em Deus, sem fé na sua existência, é impossível agradar o Deus Criador e abençoador, não só de agora, mas de todo sempre. E agora, meu querido, que a graça desse Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bendito Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, a comunhão do Espírito vivo de Cristo Jesus, sejam com você, com a sua casa, te ajudando a obedecer a Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.